Os mentirosos, filhos do diabo, de João 8,44, que faz a vontade do seu pai desde o início, são os frequentadores do templo e das sinagogas. E você vai entender por que eu estou falando isso aqui hoje no nosso Momento com o Evangelho. Bom, meu amado, bom, minha amada, eu não falo isso com alegria ou com orgulho. Muito pelo contrário, eu falo isso com muita tristeza no coração. Jesus não veio fundar religião nenhuma. Ele veio trazer uma espiritualidade, um estilo de vida que, infelizmente, a grande maioria das pessoas não vive essa espiritualidade, esse estilo de vida. Dá uma lida nos 4 evangelhos e você vai ver todo o debate, todo o problema que Jesus teve. Nunca foi com os pecadores, sabe? Com prostitutas, adúlteros, os leprosos que só ficavam leprosos, quem tinha cometido pecados graves, entende? Com ladrões e toda classe de pessoa, onde quer que Jesus estivesse, essas pessoas estavam. Jesus ia na casa de prostitutas, de ladrões e tal, mas sempre quando ele se deparava com os religiosos, os frequentadores dos templos, do templo e das sinagogas, sempre davam um problema. Muitas vezes as pessoas diziam assim: Jesus foi ao templo, Jesus foi à sinagoga. Dá uma conferida nos 4 evangelhos. Então, pouquíssimas vezes você vai ver que Jesus foi ali ao templo. E todas as vezes que ele foi à sinagoga, não foi para aprovar nada que estava acontecendo. Então, ele fazia um ensinamento, realizava uma cura ou um milagre, e o problema acontecia. O Jesus, os seus maiores ensinamentos foi nas ruas, nas praças, nos montes, na beira de alguma agricultura, na beira do rio, na beira do mar, nas casas das pessoas, entende? O que eu estou querendo dizer com isso? A minha intenção é tirar a pessoa de alguma igreja? Não, porque a igreja sou eu e você, não é uma denominação, não é uma placa, não é um lugar que se frequenta. Eu e você é que somos a igreja, o templo do Espírito Santo. A igreja de Deus são pessoas, não lugares, não placas e não denominações. Mas hoje é a mesma coisa. Os ensinamentos de Jesus estão aí para todo mundo ver, para todo mundo aprender e praticar. E quem continua contrário aos ensinamentos de Jesus são os religiosos, os frequentadores das sinagogas, os frequentadores dos templos. E por que eu falo isso? Jesus, vocês são mentirosos. Então são filhos do diabo. Ele é que é mentiroso e pai da mentira. Sabe por quê? A grande maioria dos líderes e a grande maioria dos evangélicos sabem que o evangelho que eles estão seguindo é apenas uma religião, uma religiosidade, igual a 2000 anos atrás, que não tem a ver com a verdade ensinada por Jesus. O filho do diabo ali, querido, falar uma mentira, eu falo, você fala de vez em quando, e às vezes até mentira grave. Então não é para mim e para você que Jesus estava falando. Ele estava falando para aqueles que sabiam que ele era a verdade, ele era o caminho, ele era a vida, ele era o enviado de Deus, ele era o Messias, ele era o Cristo ungido do Senhor, mas falavam mentira a respeito dele, perseguiam a ele. A grande maioria dos líderes e dos cristãos sabem que o que estão ensinando é errado, é mentira, mas eles continuam fazendo assim, da mesma forma. E quando aparecem pessoas que estão ensinando o verdadeiro evangelho, eles são alvo de crítica, de perseguição, de julgamento e de tudo que você pensar. Nada mudou, continua a mesma coisa. Os frequentadores do templo e da sinagoga continuam lutando contra o verdadeiro evangelho. E tem vários motivos, mas os 2 principais são simples de entender. O verdadeiro evangelho não atrai pessoas para sinagogas, para o templo, entende? O verdadeiro ensinamento, o verdadeiro evangelho não traz dinheiro, não traz lucro. Então, quando eu sei que o que eu estou ensinando, o que eu estou praticando é mentira, e eu continuo praticando, e pior do que isso, eu continuo ensinando essa mentira, é para essa galera que Jesus estava falando, é para essas pessoas. Vocês são mentirosos, filhos do diabo, porque ele é que é mentiroso
e pai da mentira, entende? Os religiosos que sabiam a verdade, mas ensinavam o contrário. Eles viam os sinais, os milagres, as curas que Jesus fazia e sabia a origem da obra de Jesus, mas continuava tentando ridicularizar, colocá-lo para baixo, tentava desmoralizá-lo diante das pessoas. Agora, com os pecadores, Jesus se dava bem. Com os pecadores, ele os recebia, ele os amava e eles também recebiam e amavam a Jesus. Ali não tinha crítica, só tinha aprendizado, ok? Então, muito cuidado, não seja um religioso. Jesus sempre combateu a religiosidade.